a Revolução Lunar e suas possibilidades. Morin de Villefranche aponta a importância das revoluções lunares para a avaliação das condições mensais após a avaliação das condições anuais indicadas na Revolução Solar. Portanto, antes de qualquer coisa, é uma das técnicas utilizadas para previsão em períodos curtos. Há maneiras diferenciadas de calcular o retorno lunar. Além do tradicional retorno da lua natal, há o cálculo considerado a precessão e ainda o cálculo converso. Apresentaremos exemplos. Também é possível considerar o retorno da lua da Revolução Solar. Boris Christoph incluiu a Revolução Lunar em seu método ProLuna e Ruby Dumont na sua mensagem lunar. Celisa Beranger tem formação acadêmica em arquitetura, astróloga, consultora, professora, pesquisadora, autora de textos e livros, palestrante no Brasil e no exterior, diretora do Espaço do Céu, ex-presidente do SINARD por 2 vezes e da CNA. Então, vamos lá. A Revolução Lunar e suas possibilidades. 3 anos atrás, no simpósio do SENAG, eu fiz uma palestra sobre a revolução dos planetas. E, naquela ocasião, mencionei, no que se referia à importância da revolução lunar para o seu período, que é um pouco menos de um mês, 27 dias e 7 horas. Então, hoje, eu tenho a oportunidade de fazer a complementação, porque em 2019 a gente falou sobre 2020, então, agora a gente tem a oportunidade de fazer a complementação do que realmente tinha ficado faltando. Nós sabemos que a Lua é o satélite da Terra, para nós, na astrologia, o luminar da noite, mas no céu, o satélite da Terra, e tem uma relação direta com o nosso planeta. A Terra é chamada um mundo sublunar. O astro mais rápido do céu completa o percurso do zodíaco em 27 dias, 7 horas e 43 minutos, indicando as circunstâncias do cotidiano na Terra, muito usada para agricultura, para a pesca, além de marés. Um arquétipo do feminino, por sua receptividade, a Lua relacionada às emoções e tendências inconscientes que ocasionam comportamentos automáticos. A Lua enfoca as necessidades de nutrição e segurança em termos de conforto emocional. Anualmente, ocorrem 13 revoluções lunares completas e sobram alguns dias. Como está no resumo, eu citei, ele é uma técnica para avaliação de períodos curtos. Eu, particularmente, trabalho sempre com técnicas conjugadas, então eu acho importante que a revolução lunar seja conjugada com o estudo da lua nova, da lua cheia, da lua progredida secundária, da ENED, que é um mapa de período curto solar, os estacionamentos por trânsito, os trânsitos, que eu chamo de rápidos, porque é uma passada só de Júpiter e de Saturno, porque quando eles fazem 3 passadas, a duração é de 8, 9 meses, e os trânsitos de Marte. Geralmente, a revolução da Lua é relacionada à revolução solar, quase como se fosse um complemento para o desenvolvimento do período de quase um mês. Mas foram estudadas outras possibilidades que eu vou fazer a apresentação. E português. Então, Morin conta a vida dele através das revoluções solares, revoluções lunares e trânsitos. Quer dizer, citando, claro, muito também as direções primárias que estivessem presentes naquele momento. Mas ele faz questão de ressaltar como erro a sugestão do Jérôme Cardan, do século XVI, para consideração, ao invés do retorno da Lua natal, dos retornos da Lua da Revolução Solar.
alguns autores, como Liliane Ortiz, James Eschman e vários outros, vão defender esse estudo, e a gente vai apresentar isso aqui também. Essa outra opção. Boris Christoph, autor da proluna, um tipo de evolutivo que percorre o mapa a cada casa em 7 anos, e ele funcionou como derivados da proluna, tem alguns derivados, mas os dois principais, a revolução solar, que ele chama de resona, para avaliação do desenvolvimento do ano, e a reluna, a revolução lunar, para avaliação do desenvolvimento do mês. Eu tive a oportunidade de visitar o Christoph em sua casa e vi a utilização que ele fazia, quer dizer, desse trabalho. Então, a revolução lunar, como vai ocorrer com as revoluções dos planetas, conta a história do período, esses 27 dias e 7 horas, sob a perspectiva da Lua. Então, vai apresentar as flutuações e mudanças de circunstâncias que ocorrem no cotidiano. Ou seja, como é que a pessoa percebe, como ela sente, como ela reage aos acontecimentos do dia a dia. Não obrigatoriamente a revolução lunar vai indicar um acontecimento que marca o caminho da vida. Para isso, é preciso que estejam presentes outras indicações de duração mais longa, como é o caso das direções, sejam primárias, sejam secundárias, ou até dos grandes trânsitos. No mapa da revolução lunar, o Sol e os planetas se expressam em relação aos significados da Lua. Então, se nós dizemos, por exemplo, que na revolução solar a gente vai expressar a vontade do ano, a busca do ano, na revolução lunar nós vamos buscar as nossas necessidades, a maneira de comportamento naquele período. Como em toda e qualquer revolução, e até mesmo, digamos assim, a gente vai considerar isso muito importante no mapa natal, astros junto aos ângulos vão marcar meses significativos. Quer dizer, meses em que astros junto aos ângulos são importantes e vão revelar os seus significados no período, participando da expressão da Lua. Também é bastante relevante quando a Lua se encontra em um ângulo. Estou me referindo a ângulos aqui, como ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu. Também, como é o caso das revoluções solares, a predominância de 4 ou mais astros em uma casa indica que aqueles assuntos chamam atenção nesse período lunar. A presença de uma lua nova ou uma lua cheia enfatiza a revolução lunar, como também enfatiza a revolução solar. São os dois luminares. A lua nova sempre vai ter uma chamada de começo e a lua cheia uma culminação com tensão. Depois, então, a posição por casa da lua vai indicar os assuntos para os quais há foco no dia a dia, ou seja, que promovem reações ou que tocam a pessoa. Eles são os necessários para a obtenção de nutrição e segurança. É claro que sempre a gente tem que pensar que a Lua, a casa da revolução lunar, estará sobreposta à casa da Lua do mapa natal. Portanto, esses assuntos sempre irão interagir com aqueles da casa natal da Lua, do mesmo jeito que ocorre na revolução solar ou na revolução de qualquer planeta. A casa que é regida pela Lua também pode indicar assuntos que podem participar. Os aspectos da Lua correspondem a significados importantes
incorporados à expressão lunar no dia a dia. Porém, sempre é importante considerar as condições natais da Lua. Por quê? A revolução lunar vai desenvolver aquelas condições natais. Então, nunca apaga, simplesmente se sobrepõe. Quando ocorre uma repetição de ligações por aspecto, não precisa ser o mesmo aspecto, mas a ligação enfatiza o aspecto natal. Essa teoria aqui também é uma que vale para qualquer técnica astrológica. Uma desarmonia sobre outra desarmonia aumenta a tensão. Uma desarmonia sobre uma harmonia melhora as condições de lidar com aquela harmonia no sentido de desenvolvê-la, de puxá-la. Uma harmonia sobre uma desarmonia não vai ter a mesma fluidez. Não vamos esperar que uma pessoa que tem uma Lua em quadratura com Vênus, que quando tem uma Lua em trígono com a Vênus, aquilo passe a funcionar muito bem. Mas é um momento bom de trabalhar aquela desarmonia. A repetição da harmonia, sim, aí é um favorecimento com oportunidade. Sem dúvida, como ocorre também nas revoluções do Sol, a primeira casa é importante, além de um planeta em conjunção com o ascendente, mas a primeira casa, como as necessidades que são apresentadas e a atuação com relação a elas. O ascendente, além dele ser importante, se ele tiver um astro em conjunção com ele, se ele se localizar sobre um astro natal, ele dá potencial a esse astro para se manifestar naquele período e vai fornecer uma informação importante no contexto da expressão da Lua. Como na Revolução Solar, os assuntos da casa natal sobreposta pela casa 1 vão ocupar atenção e estão envolvidos nas iniciativas utilizadas. Em seguida, a casa 10, no sentido que é objetivado e esperado na exposição social no mundo das necessidades. O meio do céu, como no caso do ascendente, em conjunção com o astro natal, é um potencial para que ele seja manifestado, só que aqui em relação ao que é objetivado na manifestação no mundo. Os assuntos da casa natal sobreposta pela casa 10 participam dos objetivos e indicam áreas mais visíveis no mundo. Então, na superposição, além do ascendente e do meio do céu, sobre planetas natais, também o descendente e o fundo do céu da revolução lunar podem trazer planetas natais à mobilização e eles vão funcionar em relação àquele ângulo. Então, se for no descendente, no que se refere a uma parceria, e se for no fundo do céu, com relação a uma situação de base, de segurança, doméstica ou familiar. Também podemos observar interaspectos entre astros da revolução da Lua e astros natais, porque o astro da Lua é o que vai mobilizar o astro natal no contexto que ele tiver no mapa natal. O Morin, nos seus estudos, ele apresenta sugestões para a movimentação tanto da revolução solar como da revolução lunar através de progressões ou direções. Eu, particularmente, acho que isso vem da origem das progressões serem anteriores à Revolução Solar ou à Revolução Lunar, e não sou muito favorável a essa movimentação, porque eu acho que tem outras técnicas que fazem isso, como mapa diário, movimentação lua nova, lua cheia, mas, de qualquer maneira, eu sempre ensino, nos cursos de Revolução Solar, essas progressões e direções. No caso, a gente vai encontrar, por exemplo, a Liliane Ortiz, que também vai considerar
que deve se movimentar o ascendente em 13 graus e 10 por dia. Só que a gente sabe que, em função da ascensão dos signos ser irregular, a movimentação não é igual. Então, a gente vai encontrar quem defenda uma movimentação real e não uma movimentação fictícia. Vamos, então, ver agora exemplos de 2 acontecimentos ocorridos com esta senhora do mapa número 1, que eu vou apresentar a Revolução do Sol do ano de 2015 para 2016, porque a pessoa é escorpião. Então, nós vamos encontrar uma revolução solar marcante, com Plutão no ascendente, com Marte no meio do céu, que sempre indica decisões terão que ser tomadas, não exatamente porque a pessoa vai empreender, mas porque ocorrem situações no mundo que ela tem que agir ou reagir. E observamos também uma quadratura partil de Plutão com Vênus. As quadraturas partis, os aspectos partis, são sempre bastante valorizados em todos os retornos. Mas devemos observar também que Urano, localizado na casa 4, está em oposição com essa Vênus e quadratura com Plutão, portanto, Plutão é um planeta focal de uma quadratura T. Então, isso indica mudanças marcantes, tanto poderia ser que a pessoa quer fazer, como também mudanças que a pessoa tem que lidar. Eu sempre considero importante a casa da parte da fortuna na Revolução Solar, aqui na casa 4, portanto, indicando, porque ela costuma indicar algum acontecimento naquela área, um acontecimento doméstico ou familiar, e chama atenção também para a repetição de uma conjunção natal da Lua com Netuno. Então, isso aqui na casa 3, pegando ainda uma oposição com Júpiter, isso em peixe já, um sentimento de sensibilidade, de ser tocada emocionalmente, especialmente para uma mulher que já tem essa conjunção no seu mapa natal, na casa da família. Rapidamente mostrando a superposição da Revolução Solar com o mapa natal. A primeira coisa que a gente vê aqui é o ascendente sobre a Vênus natal, de casa 6. É uma Vênus que tem uma quadratura partil com Marte em Libra e os nodos lunares, e o meio do céu sob Plutão. Então, por exemplo, num caso como esse, a gente diz que Plutão se encontra numa dupla força, porque tanto Plutão do ano quanto Plutão natal estão mobilizados. E vemos também que Urano está lá em cima do Saturno, que é um planeta isolado, alça de balde, quadrado com ascendente, muito importante no mapa natal. Mas vejamos agora o primeiro acontecimento da Revolução Lunar, já em abril de 2016, e observamos aqui que, embora o Plutão não esteja no ascendente, ele está na casa 1 e está ainda, claro, na quadratura com Urano, e agora Vênus está junto de Urano, portanto, também ainda em quadratura com Plutão, ela vai repetir, e é interessante observar que o ascendente está no grau 4, e o ascendente de Capricórnio e o ascendente da Revolução Solar no grau 8. Portanto, a Revolução Lunar vem muito próxima das casas da Revolução Solar. Então, é por isso que a gente vai poder observar que está lá o ascendente em cima da Vênus, como na Revolução Solar, e o meio do céu em cima de Plutão e de Júpiter, como estava também na Revolução Solar. O acontecimento aqui foi a figura paterna
que repentinamente teve uma doença, estava muito bem, e em menos de um mês, o senhor partiu. É claro que eu estou mostrando as lunares. Tinham outras coisas nessa indicação. Agora nós vamos ver o segundo acontecimento ocorrido um mês e pouco depois, portanto, é uma lunar de abril e a outra lunar de maio. Nós vamos encontrar aqui a quadratura que nós tínhamos na solar e aqui na lunar do acontecimento 1, com Urano no ascendente e Plutão no meio do céu. E vamos observar também que é um mapa, a lunar é de uma lua cheia, e que a Lua, aqui na casa 8, onde também está Marte, tem oposição com a Vênus e, naturalmente, o Sol na casa 2. Então, a gente podia ter aqui uma indicação de uma mudança marcante e que poderia envolver questões ali econômico-financeiras. Na superposição, nós vamos encontrar o meio do céu e Plutão sobre o descendente, quer dizer, digamos, aquela mudança poderia ter sido causada por uma outra pessoa, e o ascendente em cima de Saturno. Quer dizer, Urano já um pouco afastado aqui, tendo saído da conjunção. Esse acontecimento, que já era esperado, correspondeu a uma demissão do trabalho, em que a pessoa já estava há mais de um ano querendo sair, mas que não podia sair, porque se ela pedisse demissão, ela perderia todos os benefícios de ter sido demitida. Então, era uma questão, digamos, esperada há algum tempo, mas causou um impacto, principalmente depois de ter ocorrido a perda do pai. Não houve nenhuma perda financeira, muito pelo contrário, houve um favorecimento no que se refere a essa entrada, muitos anos de trabalho. Agora vamos abordar a questão da utilização da contagem do tempo, além de para frente, para trás. O universo é harmônico. A partir do nascimento, a contagem do tempo deve ocorrer em duas direções. O vivenciado hoje está em harmonia com o tempo contado do nascimento para trás, ou seja, o mesmo tempo contado para frente, contado para trás. Esse movimento para trás é designado como converso, embora a turma, por exemplo, de São Paulo prefira chamar de pré-natal, mas não tem nada a ver com antes do nascimento. Ele teve origem nas primárias, que sempre foram diretas e conversas, embora não tenha a ver com o tempo contado para frente ou para trás, mas sim qual é o tempo que o ascendente leva para chegar ao meio do céu, a direta, e o tempo que o ascendente leva para chegar ao fundo do céu, então, culminação superior e culminação inferior, como conversa. No final do século passado, começaram, isso já no final da década de 80, 90, começaram a surgir, inclusive, bibliografias a respeito de utilização de direções conversas. Na secundária, elas já haviam sido sugeridas por causa que as progressões secundárias, século XIX, tiveram interesse de facilitar as primárias de cálculo muito difícil, então, sugeridos, inclusive, os mapas progredidos diretos e conversos. Aí veio, nessa época da década de final de 80 para 90, as revoluções
solares e lunares conversas, os trânsitos conversos e os eclipses conversos, com o objetivo de duas visões poderem enriquecer a interpretação, confirmar o que está indicado no movimento direto, ou se calar, ou seja, não diz nada para ser acrescentado. O suíço Alexander Marr, que eu tive a possibilidade de conhecer sua literatura através das minhas idas e intercâmbios com os astrólogos argentinos, em especial de Buenos Aires, que, na época que eu fui a primeira vez ao Caba, a presidente era Rubi Dumont, que depois eu convidei para vir ao Rio de Janeiro para um evento, e nós trocamos muitas informações, e eu tive o conhecimento e consegui, inclusive, trabalhos de Alexander Marr, que defende as técnicas conversas, e que mais à frente nós vamos ver que também defende a supralunar, as revoluções precessionadas. Só que, em janeiro de 2015, e eu tenho falado isso em algumas palestras, toda vez que eu vou falar de técnicas conversas, 3 físicos, William Barbour, da Universidade de Oxford, Tim Kozlowski, da Universidade de New Brunswick, e Flávio Mercati, do Instituto Perímetro de Física Teórica, publicaram na revista Physical Review Letters a hipótese de que a gravidade, e não a termodinâmica, faz a flecha do tempo avançar. Então, há 2 universos paralelos e não um único em expansão. Os físicos defenderam que as leis da física são as mesmas, independente da direção em que o tempo corre, e sugeriram que existem 2 universos simétricos no tempo. Um se move para frente e o outro se move para trás. Espera aí. Essa é a imagem que foi divulgada na época, que a gente vai ver como se a gente contar, por exemplo, no nascimento, ele vai estar aqui no centro, e a contagem vai estar para frente, vai estar para trás. Eu vou colocar agora, não está me aparecendo, mas vocês vão ver o restante da citação do William Barbour, que a situação de 2 futuros exibiria um único passado caótico em ambos os sentidos, o que significa que haveriam 2 universos. Então, para frente e para trás. E isso, para a astrologia, foi, sem dúvida, excelente, embora ainda tenha pouca divulgação com relação a essa questão, que na época me chamou muita atenção, exatamente em função da utilização das técnicas conversas. Então, agora, nós vamos observar os mesmos 2 acontecimentos na Revolução Lunar Conversa. O primeiro acontecimento, que na direta nós tínhamos ali o Plutão no ascendente, focal de quadratura T, o Marte no meio do céu, a Vênus em quadratura com Plutão. Aqui nós vamos encontrar uma quadratura uma quadratura larga, porém, quando 2 planetas estão sobre os ângulos, a gente diz que isso forma como se fosse um parã, aquilo que a gente conhece mais da astrocartografia, que, na verdade, vem do Paranatelonta das estrelas fixas. Quer dizer, como se fosse. Aqui tem um orbe largo, mas tem do Sol, Marte ainda ali em conjunção ao Sol, o Saturno no ascendente, o Plutão também ali na casa 10, e a Lua
na casa 3, fazendo um quincúncio com esse Sol, embora em trígono com Mercúrio, que no mapa natal ela tem uma conjunção. Então, a gente pode dizer, mas nesse caso, eu acho que o outro mapa é bem mais significativo do que esse. Mas esse aqui aponta para uma situação difícil com a qual a pessoa tenha que lidar e que também tem decisões a serem tomadas. A superposição aqui é bem menos marcante, embora nós possamos encontrar o ascendente sob Plutão e o meio do céu em quadratura com Plutão. E vamos observar aqui a Lua na casa 4. O acontecimento número 2, que é referente à demissão, vai apresentar um outro mapa bem mais contundente, realmente, mas aqui a gente vê um Netuno no fundo do céu, em quadratura com ascendente, que a gente poderia dizer que, de alguma maneira, desmancha o meio do céu, e numa situação em que ela, embora já esperasse, mas, como eu disse, foi surpreendida. Na superposição, vamos encontrar apenas ali o meio do céu, na cúspide ali dentro da casa 7, fazendo quadratura com o Mercúrio. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: antes da gente abordar aqui a revolução da Lua, da Revolução Solar, defendida por alguns autores e muito criticada por Morin. Nem sempre a gente vai ter uma representação, mas há ocasiões em que a revolução conversa vai ser mais contundente do que a direta. Então, no caso da revolução da Lua, da Revolução Solar, ela vai se reportar, inclusive em termos de superposição, apenas à Revolução Solar. Essa revolução ela é defendida por alguns quando a Lua se encontra muito forte na Revolução Solar, por exemplo, em cima de um ângulo ou com muitos aspectos, que essa revolução ela possa trazer informações mais relevantes, e a gente vê isso acontecer algumas vezes. Porque, vejam bem, a gente só vai fazer esses estudos quando a gente estuda um determinado acontecimento. Quando se faz o estudo de uma projeção anual, não é possível utilizar revoluções lunares. Mas quando a gente quer ver um estudo de um acontecimento marcante, que você não vê, às vezes, uma indicação para aquilo, elas são fundamentais, as revoluções lunares, para esse detalhamento. Então, o que vai ser considerado como importante na revolução lunar da revolução da Lua do Sol, o que alguns chamam de Sol lunar. A repetição de planetas nos ângulos, o ângulo da revolução lunar, quer dizer, um ascendente, descendente, meio do céu, o fundo do céu, em um ângulo da revolução solar, a repetição de casas, o Sol da revolução lunar em um ângulo da revolução solar, um ângulo da lunar sobre o Sol, claro, o Sol da solar e o Sol natal, que é o mesmo, ou ligado a esse Sol por aspecto. A parte da fortuna, lembrando que a parte da fortuna é constituída pelos luminares, é o arco entre os luminares que, aplicado ao ascendente, vai indicar a parte da fortuna, com uma diferença entre fórmula diurna e fórmula noturna. E a superposição da revolução lunar com a revolução solar.
Então, nós vamos observar aqui, ainda no primeiro exemplo, o que aparece na Revolução Lunar. Eu vou chamar a atenção, antes de tudo, que o fato da Lua estar em conjunção com Netuno não é nada de especial, porque como a Lua estava em conjunção com Netuno na Revolução Solar, em todas as lunares da solar, essa conjunção vai estar repetida. É igual quando a pessoa tem, por exemplo, num ano que ela está num trânsito com a Lua, de Urano, de Netuno e de Plutão em relação ao mapa natal. Aquilo vai aparecer em todas as lunares, porque é o retorno da Lua natal. Aqui não, aqui é o retorno da Lua da solar que estava em conjunção com Netuno. Então, vai aparecer essa repetição. Importante aqui, só Urano e Mercúrio sobre o fundo do céu, com a quadratura de Urano e Mercúrio com o ascendente. Então, como eu falei, foi uma situação que ocorreu, de certa forma, muito rapidamente, que não era esperado. A Lua, que está aqui com Netuno, mas o mais importante é ela estar envolvida com Marte, Saturno e Júpiter em uma quadratura T, que tem Marte e Saturno na casa 11. A casa 11 tem uma questão interessante no que se refere a casas derivadas, que ela é a casa 8 da casa 4. Então, quando ela tem tensões relativas à casa 8, ela indica tensões ligadas à família, separações, remoções, situações familiares. Tem um autor de Revolução Solar, que é o Ciro Discépolo, que diz que a gente só perde pessoas quando na Revolução Solar a 11 está ativada e não a 8. Isso não é verdade, mas está lá no livro dele. Na superposição, nós não temos nada aqui forte no que se refere a casas, apenas nós vamos encontrar ali o Sol, Urano, o Sol sobre Urano e o Marte sobre Saturno. Mas não tem nada relevante na superposição, mas a revolução da Lua complementaria. Agora vejamos o segundo acontecimento que a gente viu que tinha lá Urano ascendente, Plutão no meio do céu, na Revolução Solar direta. Aqui nós vamos ter Saturno ascendente, Sol e Vênus no descendente, repetindo, claro, a conjunção Lua-Netuno, e aqui nós vamos observar que essa conjunção Sol-Vênus, ela vai bater aqui em cima da cúspide da casa 6, e que o ascendente vai estar ali, bem perto, sobre o Saturno natal, ou da Revolução, perdão, que já está na cúspide da casa 12. Vejamos agora a sugestão do Alexander Marr, unicamente para as revoluções lunares, não para as solares. O Alexander Marr foi um investigador, eu já abordei o nome desse estudioso no meu trabalho sobre o mapa da concepção, e ele teve uma grande colaboração com o irlandês Cyril Fagan, que, a partir de um dado momento, começou a defender que os mapas astrológicos deveriam ser precessionados, porque ele vai afirmar que a astrologia nasceu em relação às constelações, é verdade,
e que se deveria manter. Ele inaugura, basicamente, depois consegue alguns seguidores, principalmente na Inglaterra e Estados Unidos, como os sideralistas, que nós sabemos que ainda é uma corrente menor na astrologia, que a astrologia tropical é, pelo menos no hemisfério ocidental, bem mais, um número muito maior de seguidores. Então, ele vai sugerir, diz, não, mas a Revolução Lunar ela ocorre todo mês, então ela deveria ter alguma modificação para que ela pudesse contribuir melhor com as informações. E sugere, então, a correção da precessão de 50 segundos por ano. Essa diferença ela vai aumentar à medida que a idade avança. Claro, no começo da vida é muito pouco, como nós vamos ver aqui num exemplo, mas um exemplo que nós vamos ver à frente, 51 minutos vai fazer, ou 51 anos vai fazer uma grande diferença. Na verdade, o Mara sugere a utilização de 4 revoluções lunares. A direta e a conversa tropicais, e a direta e a conversa precessionadas. E afirma, nas suas publicações, que a revolução precessionada costuma indicar mais acontecimentos do que a tropical. E, por isso, diz que elas são boas para a autenticação da hora do nascimento. Para esse caso, ele sugere que também seja utilizada a demilunar ou meia lunar, se for um acontecimento que ocorra 14 dias após uma revolução lunar. Eu entrei em contato com essa questão, como eu disse a vocês, com a Rubi, quando ela esteve aqui no meu escritório, que a gente trocou figurinha o dia inteiro, ela me falando de uma que ela usava para retificação às revoluções lunares, em função dos acontecimentos, além das direções primárias. E tanto o Mar, que a Rubi segue um pouco Mar, quanto ela, dão grande ênfase aos astros junto aos ângulos. São eles que descreveriam os acontecimentos. Então, eu vou mostrar para vocês onde isso é encontrável no SolarFire, embora o programa Meridian, que é argentino, claro, também tem, e que quando a gente entra num mapa natal, te dá entrada no mapa natal, e a gente vai pedir no chart o return, ele vai abrir essa tela, que já aparece ali com destaque para a revolução lunar, pode ser solar, ou a revolução dos planetas é no Advanced, ou as subdivisões, e que tem aqui, nessa parte, em Special Options, a conversa e a precessionada, que ele vai permitir que se use, inclusive, as duas marcações. Aliás, isso já vem desde o Blue Star. Isso não apareceu aqui no SolarFire, não. O SolarFire só acrescentou essa possibilidade. Agora nós vamos ver um outro mapa, para não cansar demais, de uma senhora que, no ano de 2019, teve essa revolução solar muito forte, com também o Marte ali no meio do céu, numa quadratura partiu com Saturno, com uma lua cheia, em que a Lua se opõe aos planetas ali na casa 7, Plutão, Mercúrio, Sol, e, de alguma maneira, Urano, na casa 10, focal de quadratura T. Esse Urano, se vocês observarem, que está aqui em quadratura com o Sol,
Portanto, esta senhora estava com Urano aqui na casa 3, naquele ano, fazendo quadratura com o Sol. Então, indicaria mudanças, principalmente Urano tendo vindo na casa 10, que indicaria mudanças na situação profissional, provavelmente, porque ela é uma profissional. Na verdade, o acontecimento veio a ocorrer na véspera de um eclipse do Sol que bateu em Câncer, fazendo quadratura com a Lua e Saturno. Então, isso já era um momento extremamente marcante. Então, vamos observar a revolução lunar do período. Primeira coisa que a gente observa, uma lua no meio do céu, focal de uma quadratura T, ali envolvendo Saturno, Marte, Mercúrio. E vocês observam, como isso aqui é 2019, Saturno já estava em conjunção com Plutão. A conjunção exata foi em janeiro de 2020, mas o ano de 2019 todo eles já vinham naquela conjunção. Então, isso aqui confirmava uma mudança de situação que provavelmente seria muito mal recebida. Se nós observarmos a Revolução Lunar Conversa, ela repete o Marte no meio do céu, ela repete a quadratura com Saturno, aqui pela casa 6, mas já em conjunção com o descendente, e também Vênus. E Netuno ainda ali na casa 7. Nesse caso, a Lua estava ali na casa 9, bem aspectada com Urano. O que ocorreu foi a demissão, não acreditada, mas, digamos assim, esperada, de um trabalho de 25 anos. Agora, se vocês voltarem para lá e olharem que havia na Revolução Solar uma conjunção Vênus-Júpiter nas 6 e trígono com Marte, isso depois foi achado muito bom. Mas o impacto, ainda mais em um eclipse, foi muito grande. Vejamos agora a lunar precessionada, que, para Alexander Mar, Urano no fundo do céu indicaria a surpresa ocorrida, uma questão repentina, e que, para nós, a gente podia dizer que a outra teria mais relevância. A Lua, aqui na casa 9, como focal de quadratura T, ainda ali com Saturno, com Marte e Mercúrio. A Lua, a revolução lunar precessionada conversa, indicaria Mercúrio no meio do céu, numa quadratura quase exata com Plutão, e que o Alexander Mar diria, houve uma notícia bastante impactante e separativa. Bom, em resumo, as 5 opções de revolução lunar são a tropical, a nossa normal, que nós usamos direto, a conversa, as lunares precessionadas, sugeridas por Alexander Mar, e a lunar da Revolução Solar. Como eu sempre sugiro que as pessoas utilizem o estudo de 1, 2, 3 acontecimentos e vendo como isso funciona. A melhor maneira de aprender é sempre a gente colocar aquelas questões em prática. Eu verifico muitas coisas, porque eu gosto de pesquisar, não são as minhas, não. Se acontece uma questão com um aluno, com um cliente, aquilo dá um grande aprendizado. Eu sempre digo que foram meus 10 anos de trabalho com retificação da hora do nascimento, que me deram muito desenvolvimento de técnica. E, para terminar, eu vou abordar não só a revolução da Lua, mas como ela é utilizada pela Ruby Dumont, a argentina, que foi presidente do CABA, que criou o que ela chamou de mensagem
da Lua, ou mensagem lunar. Já falei que ela utiliza as revoluções lunares para marcar acontecimentos. Ela dá o exemplo, por exemplo, se uma pessoa está com um apartamento para vender, e eu vou dizer para ela o mês que ela vai vender o apartamento em função das revoluções lunares. Como mar, ela vai considerar a angularidade, presença junto, ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, como principal, mas considera também aspectos partis, as cúspides intermediárias. A superposição, que o mar não dá relevância com o Natal, a Rubi utiliza apenas para conjunções partis. A mensagem da Lua corresponde, para ela, pode ser uma coisa que a pessoa pode não saber, e através desse estudo é possível descobrir como aconteceu no caso dela própria. Eu tive o privilégio, junto com outras colegas daqui do Rio, de assistir a um curso especial da Rubi, que foi organizado e intermediado por Adolfo Gerês, a respeito dessa mensagem da Lua. Ele tinha apresentado uma astrologia global, e um grupo daqui do Rio ficou muito interessado, então ele conseguiu que a Rubi fizesse esse curso fechado, para algumas pessoas apenas, para nos apresentar essa técnica. Ela vai consistir em localizar no mapa natal aspectos formados pela Lua até 5 graus. O mais próximo, mas a prioridade não é para conjunções, é para quadraturas e oposições. Eu costumo fazer no estudo de mapa, principalmente quando eu atendo a primeira vez, que eu faço verificações do mapa, utilizar distância entre Lua e um planeta no orbe do aspecto para perguntar a ocorrência de um fato naquela dada idade. Faço isso também com o Sol e faço com o meio do céu e o fundo do céu, porque o ascendente e descendente tem uma movimentação irregular por causa da ascensão oblíqua. Então, considerando o que é uma progressão simbólica, grau por ano, porque a gente tem a progressão simbólica arco solar também, o passo do Sol, vai ser considerado que cada grau corresponde a um ano. Então, se a pessoa tem uma distância de 4 graus, aquilo vai corresponder a 4 anos. Porém, como todas as progressões têm o orbe de 1 grau, aquilo poderia variar de 3 a 5 anos. E Rubi vai usar revoluções tropicais e precessionadas, diretas e conversas. Então, eu fiz alguns testes com relação a isso e vou apresentar um deles para vocês, para mostrar como isso funciona. Nesse atendimento dessa senhora, que tem uma Lua-Urano sobre o ascendente em Câncer, mas em quadratura com Saturno em Libra, em conjunção com o fundo do céu, que ali também tem Netuno, me chamou a atenção, perguntando a ela se ela teria tido algum acontecimento por volta ali de 1, 2 anos de idade, ou entre 4 e 6 anos de idade. Quando eu falei em 1, 2, eu vi aqui a distância da Lua para Urano, 1 grau e 21 minutos. Quando eu falei de 4 a 6 anos, eu vi aqui a distância da Lua para Saturno, da ordem de 5 graus. Mas a Rubi sugere que se faça o cálculo preciso, para ver qual foi o dia que correspondeu àquele tempo. Então, se aqui eu tenho uma quadratura Saturno-Lua, Lua-Saturno, de 4 graus e 57, eu vou ter que ver que 57 minutos é menos de 1 ano, por uma regra de 3,
eu vou ver que ele corresponde a 347 dias. Então, isso teria se fechado aos 4 anos e 347 dias. Como a pessoa nasceu em 5 de março de 52, eu vou achar essa data em 15 de fevereiro de 57. Então, eu vou buscar a revolução lunar que englobe essa data de 15 de fevereiro. Foi a revolução lunar de 11 de fevereiro de 57. Observem que essa lunar ela tem um Marte ascendente, Netuno descendente, Urano em grau exato com o fundo do céu, quadratura com ascendente, oposição com a Lua, com a Vênus, perdão, muito próxima do meio do céu, ou melhor, quer dizer, isso aqui formando um grande quadrado, e só a título de curiosidade, aqui o Saturno sem aspecto na casa 8. Se eu for olhar a revolução conversa, tropical, eu vou ver muito menos impactante, um Saturno no ascendente, uma Lua, sem dúvida, na casa 12, em quadratura, em focal de quadratura T, com Sol e Lua, e vou ver que o fundo do céu se localiza sobre o Marte natal. Mas a gente vai ver aqui a situação impactante na lunar direta. Se nós formos observar a precessão, a diferença é muito pequena. 4 minutos. Ou seja, quase 5 anos, 50 segundos por ano. A diferença que nós vamos ver aqui é que quem está em conjunção, partiu com o meio do céu, é Vênus, Urano está ali, tem um grau de diferença, e também Marte também não chegou no ascendente. Se nós observarmos a precessionada, também vemos um grau de diferença. O que aconteceu em fevereiro de 57 foi que esta moça, que era cuidada por sua avó, porque a mãe trabalhava e tinha dificuldade, e a avó foi fazer um tratamento no dentista e não voltou mais, porque teve um choque anafilático. Quer dizer, então, uma marca realmente muito forte que marcou a vida dessa pessoa com um contexto de instabilidade e de insegurança. Isso levou a que a pessoa funcionasse muito mais procurando fazer a Lua Saturno do que a Lua Urano que ela tinha no ascendente. Bom, chegamos ao final. Eu não sei quanto tempo foi perdido realmente, mas daria tempo. Eu quero agradecer a todos os que assistiram e participaram. Os contatos comigo são através da página do Espaço do Céu, ou do e-mail celisa@espaçodocéu, e todas as mídias, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, WhatsApp, Spotify. No Spotify e no Facebook do Espaço do Céu, eu sempre coloco questões ligadas ao céu, principalmente luas novas e luas cheias, ou acontecimentos marcantes que estejam ocorrendo no céu, e também chamando a atenção, porque eu acho que nós, lidando com o céu, nós temos que olhar para ele. Então, eu sempre procuro chamar a atenção, especialmente quando tem uma lua junto a um planeta, quando tem uma conjunção importante no céu, que ela seja visível. Então, muito obrigada, foi um prazer poder participar desse novo formato.